paz, amém, amados? Vamos abrir nossas Bíblias em João 8:44. Hoje eu vou falar que a mentira é a única verdade de Satanás. Pensa nisso, a mentira é a única verdade de Satanás. João 8:44 diz assim: vós sois do diabo. Que declaração forte. Jesus falando com aquelas pessoas que não criam nele, disse uma das declarações mais fortes que a Bíblia poderia dizer. Até então, a Bíblia sempre declara que o homem é criação de Deus, que o homem é imagem e semelhança de Deus. Mas agora Jesus explicitamente diz: vocês são do diabo. Até então, a humanidade não tinha muito conhecimento sobre o diabo, sobre Satanás. Porque tudo era atribuído a Deus. Tudo que aconteceu com Jó, só por revelação é que você entende, pela nova aliança, que foi o diabo e não Deus que tirou as coisas de Jó, que matou os filhos de Jó, que trouxe doença para Jó. E aí Jesus, ao chegar na terra, a Bíblia diz que ele veio para revelar o Pai. E aí você não vê Jesus matando, você não vê Jesus colocando doença, você não vê Jesus tirando nada de ninguém. Pelo contrário, aonde há fome ele multiplica o pão, aonde há doença ele vai lá e liberta, aonde há demônios ele vai lá e expulsa, ele destrói as obras do diabo. E uma das maneiras poderosas de se destruir o inimigo é revelando quem ele é e onde ele está. Vocês estão comigo? E esse texto, Jesus diz claramente para ele: vocês são do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Leia comigo: homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Jamais o diabo se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Não existe verdade nele. Então pare de dizer o que o diabo está dizendo. As pessoas estão dizendo: o diabo disse isso, o diabo disse aquilo, mas Jesus está dizendo que esse diabo não tem verdade nele. Quando ele profere mentira, é nada mais, nada menos do que aquilo que é próprio para ele. É a única coisa que o diabo tem, é uma mentira. Então tudo que ele está dizendo que você não tem ou que você tem, é uma mentira. Deus nunca vai dizer que você está doente, porque pelas pisaduras de Jesus você foi sarado. Então não é Deus que está dizendo que você está doente. Não é Deus que está dizendo que você é pobre ou necessitado. Porque o diabo não pode dizer que você é rico pela graça de Deus, porque não tem verdade nele. E quando o diabo está falando uma mentira, ele está falando do que é próprio dele. E você já percebeu que alguém que mente, parece que para ele aquela é a única verdade e todo mundo vê que ele está mentindo. Só ele não vê que é uma mentira. Porque a mentira, a Bíblia diz que ela cega os olhos. Mas o mais profundo disso aqui são as características de que o diabo é o pai da mentira e quem anda com mentira é filho dele. Talvez eu não escute muito amém hoje à noite. Mas eu gostaria de ouvir muitos arrependimentos. Muita mudança de vida. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. Diga: o diabo é mentiroso. Então, escuta isso aqui. Saiba que se sua vida, seu casamento, sua empresa, suas finanças, seus negócios, suas conquistas, se elas estiverem baseadas ou baseada em uma mentira, você está nas mãos de Satanás.
e influenciado pela natureza satânica ou a natureza destruidora de Satanás, é questão de tempo. Tudo vai cair. E como a Bíblia diz, é grande a ruína. Trate sério com mentira, porque quem mente se associa com a natureza de Satanás. E entrando na profundidade do que é mentira ou por que as pessoas mentem, você já notou que toda mentira é para encobrir um erro, um adultério, uma traição, uma falsidade? Não se precisa de uma mentira quando se anda na verdade. Quando alguém está mentindo com relação a casamento, por exemplo, o que é que está acontecendo naquele caso? Ele está tentando encobrir algo errado, fora da verdade do que é um casamento. E aí o que acontece? Uma mentira puxa a outra, porque a mentira tem perna curta. E o buraco da mentira é grande. Então o que é que vai acontecer? Mentira após mentira, até que se torne um mentiroso. É aí que o diabo cria um filho. O diabo também conseguiu uma mentira no nosso meio. A verdade dói. Jesus nunca disse que a verdade doía, porque ele disse: eu sou a verdade. A verdade não dói, a verdade liberta. O que está doendo é o poder do engano que está operando. E quando ele for revelado, a dor não é da verdade, é a mentira que estava implantada. A questão é que a queda nos trouxe um prejuízo tremendo. A queda trouxe uma habilidade de não sermos sinceros. E para andar na verdade você tem que ser sincero. E às vezes a sinceridade lhe expõe, mostra suas fraquezas. E é outra mentira do diabo, tampando uma fraqueza com o remendo da mentira, para tentar demonstrar que você é forte. E Deus disse: diga para o fraco, eu sou forte. É Ele quem é forte para te ajudar. E você é forte no Senhor. Então, hoje à noite nós vamos quebrar cadeias. Se prepara, pastor Marcel, para a gente cantar. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu não quero a minha vida na mão de Satanás. Eu não quero nenhuma conexão com o inferno. Todo o laço do passarinheiro quebrou e nós escapamos. Você foi liberto do poder das trevas, do império das trevas. O Satanás, o diabo, os demônios não podem com a vida de quem anda na verdade. João disse: eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E quando você anda na verdade, os céus te apoiam. Só quem ama a mentira não gosta de andar com quem ama a verdade. E o verdadeiro termina se tornando aos olhos dos outros chato. Mas são títulos que o diabo colocou para não evidenciar Deus. Que eu vou te mostrar o que é verdade. Em João 14:6, eu quero que você veja as sequências de versículos aqui, e depois eu quero te mostrar os pontos que eles nos conectam. Em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. E o resultado é que eu sou a vida da verdade. Aleluia. Em Salmos capítulo 31, versículo 5, quando Jesus estava naquela cruz, ele declara: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remistes, ó Deus da verdade. Jesus disse: eu sou da verdade, ou eu sou a verdade. Ele não tem a verdade, ele é a verdade. E agora ele está dizendo: eu entrego o meu espírito nas tuas mãos, tu me remistes. Olha, ele ainda está morrendo, mas já está dizendo: tu me revistes, porque tu és o Deus da verdade.
eu posso sair de qualquer problema, não importa o quadro que o diabo pintou. Como eu creio na verdade, eu já sou livre daquela mentira, porque toda mentira de Satanás é uma magia, é um engano para você pensar que sua vida está afundando, mas aquele que pratica a palavra está firmado sobre a rocha. A Bíblia diz que ele crescerá como o cedro no Líbano, florescerá como a palmeira, dará fruto na estação própria, e tudo que fizer vai prosperar. Diga, eu vou prosperar. Então, o outro versículo em João 16, 13, Jesus disse: quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Se o Espírito Santo diz que você é próspero, acabou, você é próspero. Se ele diz que você é liberto, acabou, você é liberto. Se ele diz que você é um abençoado, acabou. Ele vai falar do que ouviu. E o que foi que ele ouviu? Ele ouviu Jesus da verdade, dizendo para o Deus da verdade: eu paguei o preço da pobreza. E aí ele ouviu o Deus da verdade dizer para ele: então pela sua pobreza eles são ricos. O Espírito ouviu essa verdade e veio anunciar a você pela palavra: ele se fez pobre para você se tornar rico. Essa é a sua verdade. Pelas minhas pisaduras você está sarado. Essa é a sua verdade hoje. E o último versículo, Tiago 1,8, olha que sequência maravilhosa. João 14,6, eu sou a verdade. Salmos 31, verso 5, Deus da verdade. João 16,13, o Espírito da verdade. E Tiago 1,18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Você entende agora? Porque mentira não combina mais contigo. Porque você foi gerado pela verdade. Veja se você consegue pegar: eu sou a verdade, Deus é o Deus da verdade, o Espírito Santo é o da verdade, e você foi gerado pela palavra da verdade. Oh, glória! Eu gosto, porque Deus poderia usar qualquer coisa para te gerar. E aí ele usou algo tão poderoso que, segundo a Bíblia, em Salmo 138, 2, Deus engrandeceu acima de tudo o nome e a palavra. Deus não poderia pegar você do ingrediente que ele fez o querubim. Imagina aí se você tivesse a genética de um querubim que poderia voar. 2 querubins destruíram uma cidade. Querubins tão poderosos que destrói qualquer poder do inferno. Mas Deus pegou a palavra, ele mesmo, e gerou você dela. Gerado pela palavra, o que pode destruir a verdade? Veja que a morte causado por uma mentira de Satanás, quando ele olhou para Adão e disse: se você comer vai ser igual a Deus, a morte não conseguiu segurar a verdade. Não, vocês não entenderam nada. Preste atenção, a mentira de Satanás dizendo que Adão seria como Deus, trouxe a morte em evidência. E quando o pecado entrou, nenhum homem segurou ou conseguiu deter a morte. Todos morreram e vão morrer. Mas teve um que veio aqui, que olhou na cara da morte e disse: cadê a sua vitória? Eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Ele foi a verdade, ele ressuscitou. Até hoje o diabo usou soldados para contar uma mentira da ressurreição. E muitos hoje ainda em Israel e no mundo inteiro não acreditam que Jesus ressuscitou.
Foi uma mentira que os soldados receberam dinheiro para dizer: olha, eu vi ele ressuscitar, eu vi os discípulos lá, eu vi a preda remover. E aí os endemoniados disseram: nunca diga isso, nunca diga isso. Tome aqui dinheiro e diga: os discípulos vieram de noite, roubaram o corpo de Jesus e estão dizendo que ele ressuscitou. Qual era a prova? Levanta e anda. Em que nome? De Pedro, de Paulo? Não, em nome de Jesus. Como? Aquele que vocês mataram, mas Deus ressuscitou. E a prova que ele está vivo, esse homem está andando. Milagres são uma prova da veracidade daquilo que ele é. A igreja não pode parar de crer em milagres. Você não pode parar de crer em milagres. Então, vejamos o que Jesus falou aqui. E o entendimento de Jesus, lembre-se, Jesus é a verdade. Diferentemente de nós, quando nós falamos algo, nós vemos aquilo apenas como uma palavra. Só que quando Deus fala algo, Ele não fala simplesmente letras. O que Ele está falando é o que Ele é. Porque o diabo tem poder e tem um certo poder de realização de coisas. Porque ele crê tanto na mentira que a mentira termina se tornando uma verdade para ele. E aí ele consegue lançar uma mentalidade de mentira nas pessoas a tal ponto, e as pessoas creem tanto naquilo que para elas também é uma verdade. Mas só que aquilo é uma mentira. Só existe uma verdade. É a da palavra. E se sua vida não está em linha com a palavra, tudo ao redor é apenas uma mentira. A questão é que, para muitos de nós, a mentira do diabo é mais verdade para nós do que a verdade de Deus. A questão agora é: entre a verdade de Deus e a mentira do diabo, qual é mais poderosa? Mas por que uma verdade de Deus não está tendo poder sobre uma mentira do diabo na sua vida? Porque aquela verdade ainda não é própria para você. E para ela ser própria para você, você precisa meditar, confessar, ler sua Bíblia, se envolver no Espírito, até que ela se torne verdade em você. E aquela verdade em você vai romper esse remendo de Satanás. Diga: eu sou um abençoado. A Bíblia diz que eu sou um abençoado. Então acabou, eu sou abençoado. Então pare de dizer que por que nada dá certo para mim. Porque para mim tudo é mais difícil. Porque eu nunca consigo nada. Quando a Bíblia diz que você pode todas as coisas. Estão comigo? Eu não consigo perdoar. Eu não consigo. A questão toda é que talvez esse pedido de perdão vá colocar você na vitrine. E o diabo passa a ideia de que quando você vai pedir perdão, você é um fraco. O diabo passa a ideia de que quando você vai ser sincero, ninguém vai te amar. Quem anda na verdade vai te procurar. E por que existem poucos amigos para quem anda na verdade? Porque poucos estão andando na verdade. Até quando a mentira será encoberta? Às vezes as pessoas estão vivendo vida dupla. E eles estão vivendo aquilo porque eles querem cobrir o erro que foi cometido com um remendo da mentira. E aí eles vão procurar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, até que eles se tornam um mentiroso. Jesus disse, olha a primeira coisa que Jesus disse aqui. Quando ele profere mentira, quando ele fala, quando ele diz mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pai é criador.
E não existe paz sem uma relação. Agora o diabo vai pregar uma semente de mentira e vai se relacionar com você através de uma meditação contínua, de um pensamento no qual você nutre desde o sentimento de desprezo, de indiferença, e ele vai nutrindo aquilo dentro de você, até que o pecado sendo consumado gera a morte. E você sabe muito bem que para algo nascer, precisa haver primeiro uma relação. E aquela relação, a semente tem que passar. E quando a semente passa, ela precisa de uma terra fértil. E nada é mais fértil do que o seu subconsciente. Mas para atingir o seu subconsciente, a repetição é o segredo. Até que ela rompa aquela camada que você nem percebe. Eu estava sentado estudando, e mais ou menos umas 3 horas da tarde, lá embaixo, na esquina, o cara estava vendendo naquela época aqueles CDs, aqueles carrinhos, pirata. E na esquina do apartamento onde a gente estava, onde eu estava morando, o cara lá estava tocando uma música a tarde todinha, eu estudando, querendo estudar para a noite, aquele som tocando a tarde toda. 5h30 mais ou menos, a Ednalva me ligou. Eu parei de orar, estudar e fui pregar ela no centro. Peguei meu carro, fui. Quando eu cheguei próximo ao Forródromo, que é um espaço em Campina Grande, onde faz o maior São João do mundo, perto do Teatro Municipal, do lado esquerdo tem o açude novo, onde a gente fazia o Cantinho da Paz lá. Eu parei no sinal. Quando eu parei no sinal, eu comecei a cantar. E aí eu estou lá, batendo na direção, e nem percebendo que eu estava cantando. Sabe o que é que eu estava cantando? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada. E eu estou lá cantando, e de repente eu fiz, Satanás, em nome de Jesus. E fiz, em nome de Jesus, na minha boca. Mas por que eu estava cantando aquilo? Porque aquela repetição lá embaixo foi entrando ao ponto de que ficou cantando dentro de mim. E glória a Deus que só aconteceu isso comigo. Então nós sabemos por que o diabo usa a repetição. E qual é a melhor maneira de se repetir as coisas? Música, cânticos. Se eu pregar essa mesma pregação domingo, você vai dizer, o pastor já falou isso domingo, não quero nem ouvir de novo. Mas a música que cantamos hoje, podemos cantar domingo de novo, podemos cantar terça, podemos cantar quarta. Então a música é uma maneira de gerar uma repetição até que você grave aquilo. Por isso que nós cantamos a palavra aqui. Por isso que temos zelo para não colocar qualquer música aqui. Para que você entenda que o louvor não é 30 minutos do culto, é a palavra cantada. Você nunca vai ouvir aqui, só se não tiver. Mas você nunca vai ouvir aqui ninguém cantando, que a Vitória vai chorando, geme e chora. Joquebede e por aí vai. Porque nós vamos cantar a palavra. Você não vai encontrar na livraria nenhum livro que não esteja em linha com a palavra que nós pregamos aqui. O livro que você adquirir na livraria, todos já foram lidos pela comissão do ministério. Lidos por nós aqui, pastores da igreja. Para que você não precise nem tirar a espinha, só o filé. Vocês estão comigo? Agora, quando eu e você falamos aquilo que não está alinhado com a palavra, essa é uma mentira da natureza satânica. De fato, a maior destruidora de vidas é a mentira. Pensa comigo quantas vidas foram destruídas por causa de uma mentira.
O diabo conseguiu colocar ela como se fosse a única saída para situações de traição, roubo, problemas e tudo que aconteceu. E já notou que a conexão da mentira sempre está para encobrir um erro? Pessoas dizem que é uma mentirinha branca. Deus entende. Claro que ele entende. É do diabo. Vá comigo agora na beira de um lago, eu e você lá. Pega uma grande pedra e jogue. Afundou? Blum. Agora pega uma pedrinha bem pequenininha. Jogue. Afundou? Ou está boiando? Pedra é pedra. Ela vai afundar. Mentira é mentira. Ou grande ou pequena. Vai afundar. Então tire qualquer mentira da sua vida. Vamos fazer um lixão santo. Uma fogueira santa de Israel. Eu estou falando assim para ver se eu amacio vocês. Tem gente olhando para mim querendo orar por mim. Entenda. Se Deus te trouxe aqui, é porque Ele não quer que sua vida continue a mesma. E se você está andando em verdade, só louve a Deus e diga, oh, glória a Deus. É só para me fortalecer ainda mais. Algumas pessoas não entendem que a mentira vai aprisionar eles. Alguns dizem, se eu falar a verdade, perco tudo. Outros dizem, se eu não mentir, vou ser preso. A mentira não é a solução, ela só adia e aumenta o problema, ampliando o buraco de destruição. O buraco já está lá. O pecado cometido já está lá. O que está destruindo não é a mentira é só o remendo. Quem lembra daquela armadilha que a gente cavava um buraco e colocava um pano em cima e cobria com as graminhas, e quando o bicho viesse ou alguém viesse, o pé no buraco. O erro cometido é o buraco. A mentira é o engano por cima, mas a cova já está cavada. A melhor maneira é enfrentar essa situação com a verdade. Você nunca vai sair de pecado, principalmente pecados de ordens pornográficas, prostituição, masturbação, adultério. Você não sairá cumprindo com a mentira. Você não sairá de dívidas se não for verdadeiro, primeiramente com você mesmo. Agora, é tão descarado esse espírito de mentira que pessoas conseguem mentir para elas mesmas. E a Bíblia diz, se você ouve a palavra e não pratica, engana você mesmo. Se enganar os outros já é ruim, imagina enganar você mesmo. Então, é uma situação em que essa operação de Satanás ou essa ação do pecado cometido é a mentira como um remendo tentando tampar o buraco. E o que vai ser? Vai ter que se arranjar outra mentira para cobrir aquela mentira e depois mais outras para cobrir aquela. Agora a questão no mundo do espírito é que Deus trabalha com a verdade, o diabo trabalha com a mentira. E eu estou orando para Deus resolver meu problema baseado com a mentira que eu alimento ela. Esse talvez seja o resultado pelo qual não existe resposta de oração. E aí há uma frustração na fé, porque eu não recebo o que oro, porque minha vida, ou o que eu estou orando para Deus resolver, é para cobrir uma mentira. Deus não vai operar um milagre para cobrir mentira nenhuma de ninguém. Até que a verdade seja exposta. Quantos creem que Deus pode quebrar um vaso, pegar um vaso quebrado e restaurá-lo completamente?
Quantos creem que Deus pode pegar ossos secos e fazer um grande exército? Quantos creem que Deus pode restaurar qualquer casamento, qualquer empresa, qualquer ministério, desde que seja com a verdade? Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não minta nem para ganhar dinheiro, não minta para ganhar contrato, lide com a verdade. Vocês estão comigo? E é por isso que muitas pessoas não têm sucesso na vida, porque pode até vir sucesso, o diabo vai fazer a festa com fundamento de mentira embaixo, ele vai fazer a festa, ele nem vai se opor à sua prosperidade e à sua riqueza. Você não dizima e prospera, não afeta e prospera, o diabo diz, oh maravilha, olha aí, não precisa fazer isso, continue, só que o buraco é grande lá na frente. Ser sincero com você mesmo, admitir suas fraquezas, reconhecer aquilo. Por isso que Tiago diz, ei, lave as mãos, pecador. Você está pecando, lave suas mãos, chore, vá diante de Deus, se humilhe e diga para Ele. Fale para Ele, eu não consigo vencer isso. Mas eu não quero continuar a minha vida nesse lixo. Eu continuo fofocando, eu continuo mentindo, eu continuo dizendo coisas dos outros que não é verdade, eu continuo envolvido com sentimentos facciosos, inveja, eu continuo fazendo coisas que a Bíblia diz para não fazer. Deus, eu já conheço a palavra, mas eu não consigo mudar. Deus pega na tua fraqueza e diz, agora eu vou te aperfeiçoar. Porque quando você é fraco, aí é que eu sou forte. Entenda. Não é falando os erros e se identificando com o que o diabo diz que você é. As pessoas não entendem entre se explanar para Deus e se identificar com aquilo que as pessoas dizem. Ah, eu sou um pecador miserável, pobre, cego e nu. Paulo estava explicando esse versículo para quem ele era antes da graça se manifestar. Antes da graça vir até ele, ele disse, eu era o mais miserável dos homens, o mais pecador de todos, mas Deus aprove revelar a graça dele em mim, e pela graça de Deus, eu sou o que sou, apóstolo, mestre, pregador dos gentios, nova criatura, mais que vencedor, justiça de Deus, templo do Espírito Santo. Eu recebi a revelação, agora eu entendi que não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Eu me conformo com essa verdade. Aleluia, diga amém alguém. Então, o que atormenta você? São erros. A verdade nunca te atormenta. O que para você? Erros. O que atrasa? Você pensa que está tendo sucesso. E o diabo pode usar o dinheiro para dizer que está tudo bem. Ó. Você está errando, mas está tudo dando certo. Olha aí o dinheiro entrando. Olha aí as coisas funcionando. No inferno está cheio de milionário. Hitler tinha muito dinheiro. Está no inferno. Pablo Escobar tinha dinheiro demais, está no inferno. Homens que não praticaram a palavra, muito milionários, mas estão no inferno. Em 1923, teve uma reunião nos Estados Unidos, num hotel, onde os 8 homens mais ricos do mundo estavam reunidos. Eles eram mais ricos do que os Estados Unidos. Esses 8 homens. Final deles, 25 anos depois. 3 se suicidaram. 1 morreu na cadeia. Outro ficou louco. E os outros foram mortos pelos erros que cometeram e mortos por concorrentes. Isso significa dizer que dinheiro não é tudo. Quando você não tem um propósito, o dinheiro te mata. Quando você tem um propósito, o dinheiro te serve. O propósito do dinheiro chegar é para você ser bênção para os outros. É para você poder fazer mais para os outros.
Imagina através de sua vida pessoas saindo aprendendo a estudar, Deus te dando habilidade para fundar escolas, centros de caridade, expandir o evangelho, bancar missionários e pregadores que estão pregando a verdade, investir no reino de Deus, para o reino de Deus avançar com os melhores equipamentos que tem na terra, não só para divulgar shows sensuais, com câmeras de última definição, para definir prostituição, mas o melhor equipamento para a igreja levar a palavra e avançar na face da terra. Quando você tem um propósito, a provisão chega. A gente está esperando a provisão chegar para crer no propósito. Deus diz, crer no propósito, porque o propósito libera a provisão. Se você tiver uma visão, o dinheiro vai chegar. Fica firme, confessando a palavra, fazendo o seu projeto acontecer. A maior riqueza está dentro de você. A habilidade de criar do zero. Porque Deus te deu essa habilidade. Aí o diabo chega logo com a mentira. Você acha que é capaz disso? Por que não? Se você é a imagem de Deus. Se você acha que vai conseguir, diga, vou. Vocês já viram isso? Eu peguei do Instagram esse negócio. Vocês já viram aqueles negócios lá? Você vai para a igreja e diz, vou. Você vai prosperar? Vou. Você vai conseguir? Vou. Mas por quê? Porque é maior que está em mim. Porque ele disse que estaria comigo aonde eu fosse. Ele disse que se eu entrar no fogo, ele entra. Se eu entrar na água, ele entra. Ele disse que nenhum mal me sucede. Mas o que é que nós pegamos? Nós pegamos o lado visível e anulamos o invisível. E pensamos, quem vai me ajudar? Onde eu vou conseguir esse dinheiro? O dinheiro está na visão. Se você tem a visão, chega a provisão. Amém? Diga, eu sou um abençoado. Agora, a bem da verdade é que nós não pensamos. Nós deixamos a mente aberta para pensamentos passarem. Pensar é você de propósito analisar coisas até que você veja os detalhes para que aquilo possa acontecer. A Bíblia chama de meditar. Eu digo sobre carro, aí você diz, carro é bom demais e tal. Pensar é visualizá-lo. Eu digo, você é próspero, aí você diz, amém, próspero. É uma coisa tão vaga para ser próspero. O que define prosperidade não são as coisas, é quem é você. Porque aqueles 8 homens tinham mais dinheiro do que os Estados Unidos e morreram na desgraça. Eles só tinham dinheiro. Eles não tinham prosperidade. Um homem próspero é aquele que cresce, as pessoas derrubam e aonde ele chega, cresce de novo. Isaac cavou, deu um poço. Os inimigos vieram entulhar o poço. Ele foi para outro lugar, cavou e deu de novo. Os inimigos vieram entulhar o poço. Ele foi em outro lugar, cavou e deu de novo. Entulharam os poços. Ele foi em outro lugar, cavou e deu de novo. Contenderam com ele, tomaram o poço. Ele foi em outro lugar, cavou e deu de novo. Até que todo mundo parou e disse, não dá para combater um homem desse. Tudo que ele faz prospera. Deus é com ele. Não dá para parar. E agora ele cavou outro poço e diz, ninguém vai contender com ele, porque a bênção está sobre ele. Diga, eu sou um abençoado, aleluia. Diga para o seu vizinho, a única maneira de parar a ação de Satanás por trás da situação de ação ao pecado é agindo, se firmando na verdade. Eu vou repetir de novo, por favor, fala de novo. A única maneira de parar a ação de Satanás por trás da situação de ação e pecado é agindo, se firmando na verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Parece que não parecia que ele era.
Tu és o Filho de Deus? Desce da cruz aí e salva-se a você mesmo. Se você fizer isso, a gente vai crer. Eu acho que você já deve ter passado algo semelhante, né? Você diz que é próspero? Me mostre. O diabo sempre vai confrontar a verdade declarada. Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O diabo chegou e disse, se tu és filho de Deus, ele questiona a verdade revelada. Você chega na igreja e ouve que é um abençoado. Aí o diabo diz, se você é um abençoado, porque nada está dando certo. Lembre-se, ele é mentiroso. E pai da mentira. Mas Deus disse que você é abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Então a única verdade que o diabo tem é uma mentira. E ele vai para o inferno por causa daquilo. Então não vale a pena segurar uma mentira. O que leva o homem para o inferno são as mentiras que ele acumula da vida. Porque segundo a Bíblia, nenhum mentiroso herdará o reino de Deus. A Bíblia diz, ficarão de fora os efeminados, os feiticeiros, os assassinos, e diz mais, os mentirosos. Qualquer coisa que eu digo fora da palavra é uma mentira também. Mentira não só é quando eu digo, tem um homem ali atrás do carro. Aí o povo vai olhar para ver se é. Está mentindo, estou brincando. Isso é um treino para se tornar um mentiroso. E sabe como aconteceu esse treino? Desde criancinha. Nós não fomos treinados para confrontar a verdade. Nós fomos treinados até quando nosso pai dizia, quem está no telefone? É papai. Diga que eu não estou não, diga que eu não estou não. Hoje não acontece mais porque todo mundo tem telefone, mas naquela época quem tinha o telefone na casa era o mais rico da rua. E às vezes até a gente dava o número do vizinho para a pessoa ligar, não era? Daqui a pouco a mulher grita, dona Clemida, telefone para a senhora. Por aí vai. Quando estamos devendo, que o telefone toca cobrando, a gente não quer atender. É falta de sermos verdadeiros. Porque eles vão pedir uma data para você pagar. Então seja verdadeiro. Eu não tenho. Quando chegar eu pago. Aí ela vai dizer, não, mas eu preciso de uma data. Aí você diz, rabacandalabaxarabaraia. Vai parar de te perturbar na hora. Alô? 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 Aleluia. Mas não vamos nos esconder mais, gente. Vamos ser sinceros. Seja verdadeiro com você mesmo. Não vou mais me endividar. Não vou comprar sem poder. Vou segurar até que eu consiga. Deus vai me prosperar. Eu vou começar a juntar, nem que seja R$1 por dia. Mas eu vou começar a juntar. E o ano que vem eu estou livre desse espírito de miséria. E eu vou ter dinheiro porque Deus vai multiplicar minhas finanças. E quando Deus vê verdade em você, se prepare porque a avalanche que Ele tanto tem nos prometido será destravado. Quem aqui já teve muita sede, pegou um copo, foi correndo para o filtro, colocou lá e de repente viu um cisco, uma faísca, o copo encheu, você com sede, joga tudo fora. Você não quis botar um pinguinho de sujeira dentro do seu copo, jogou toda a água fora. Você acha que Deus vai beber de nós com sujeira dentro? Com falsidade dentro? Com mentira? Nós somos os vasos que Deus bebe. Jesus disse isso. Quando ele olhou para aquela mulher, ele disse, dê-me de beber. Eu estou com sede, vamos, me dê de beber. A mulher disse, eu não tenho com o que tirar, o poço é fundo. Ele não estava querendo aquela água.
A água que ele queria era uma adoração. Ele disse, eu estou com sede, mulher. Oh, se você soubesse quem eu sou. Se você soubesse quem eu sou, você ia pedir água viva. E eu te daria uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Se eu não estou interessado no natural, eu quero algo que venha do seu coração. Aí a mulher disse, mas eu não tenho, é fundo. Ele disse, ok, você não entendeu nada. Chama teu marido. Quê? Teu marido. Teu marido. Tem marido não. Falou a verdade. Essa era a água que eu queria. Agora eu vou lavar você. Você já teve 5 maridos. O que agora você tem não é seu marido. Agora você falou com a verdade. Sabe quem está falando com você? Ninguém, Jesus disse, ninguém. Nem para os apóstolos ele disse que ele era o Cristo. Só para aquela mulher. Ele disse, ei, eu sou o Cristo. E chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, gente. Estou cantando aqui, somos um no amor, diz como é precioso, irmão, e o meu coração cheio de raiva do outro. Mentira! Eu não recebo mentira. Envia-me a mim, aonde tu me enviares eu vou, Jeová. Eu farei o que tu queres. 15 dias depois o pastor chega e diz, irmão, você pode ajudar aqui na igreja no negócio? Não, meu irmão, deixa eu sentir de Deus. Quê? Deus pensou que você estava falando a verdade na música. E agora Deus quer te treinar. E você diz, eu estou ocupado, eu não tenho, mas no dia eu vou ser missionário lá na África. Você não é nem aqui, meu irmão. Você não é nem enviado aqui para ajudar um departamento, uma obra. Fica se escondendo por trás das coisas. Estou ocupado, estou isso, estou aquilo. Quando essa ocupação é uma mentira, o diabo está por trás dando suporte. E aí o pastor está pregando e diz, quem está endividado, vem aqui na frente. Aí você chega, em nome de Jesus receba. Aí você cai, aí o pastor cai, e o fogo remanto, e Deus olhando as mentiras, tudo por trás. Oh, eu te amo, meu irmão, eu te amo. E o irmão vai embora e você diz, isso é um bandido. Esse irmão é falso, isso aí, ó. Só graça, só graça. Ou você é, ou não é. A Bíblia diz, seja sempre verdadeiro. E aí Deus tem como te alcançar, te ajudar e te prosperar. Qual é o pecado que você tem? Será que Deus está vendo? Você não está sendo verdadeiro para mim? Você está sendo verdadeiro para Deus, porque quem define sua vida é Deus. Aí diante de mim você diz, não tenho nada não, está tudo perfeito. Mas quem vai te julgar é Deus, não sou eu. Eu posso até te ajudar como um homem de Deus. Os pastores aqui, as mulheres de Deus podem até te ajudar a orar com você, a te ajudar aconselhando. Mas se você não for sincero com Ele, nem adianta ser sincero com a gente. Vocês estão comigo, gente? Ou quer que eu acabe? Vocês estão comigo ou quer que eu termine logo? Esse é um culto para a gente terminar logo, né? Primeiro João capítulo 2, versículo 21. Perceba isso. Jamais se firmou na verdade. Jesus disse em João 8,44, ele é homicida, jamais se firmou na verdade. Quantas vidas foram destruídas através de homicídios? E aqui ele está dizendo, 1 João 2,21, todos encontraram? Não vos escrevi porque não sabias a verdade. Ou seja, o apóstolo está dizendo, eu não estou escrevendo para vocês porque vocês não sabiam. Ou seja, vocês sabem. Eu vos escrevi, porque vocês sabem, né?
Antes, porque a sabeis. Diga, porque a sabeis. Agora leia comigo em voz alta essa parte. Porque mentira alguma jamais procede da verdade. Mentira alguma vem da verdade. Tinha um cachorro pastor alemão, lá no bairro da Liberdade, onde eu morava, na rua Dom Bezerra. E o bicho era muito feroz, ninguém encostava perto lá. E um dia um menino vinha, e ele latiu, que o menino se assustou a tal ponto que caiu. Ele correu assim com medo, caiu, quase que o carro pega ele na rua. E aquele menino ficou com tanta raiva do cachorro. E uns 15 dias depois, aquele cachorro amanheceu morto. O cachorro amanheceu morto. E eu lembro quando eu passei lá e olhei o cachorro morto e eu disse, ô senhor, o que é que aconteceu? E o cachorro duro, espuma na boca para tudo que é lado. E aí eu perguntei àquele homem, e aquele homem disse assim, mataram meu cachorro. Se eu pegar esse infeliz, eu mato também. Não sei, não cheguei a conhecer quem matou o cachorro. Mas eu cheguei a conhecer o que matou o cachorro. O que matou o cachorro foi uma coisa chamada bola. Bola, sabe o que é bola? É um pedaço de carne, no formato de bola, todo amarrado, cheio de vidro e veneno dentro. Só a carne atrai o cachorro. Se ele desse o vidro, o cachorro não comia. Se ele desse o veneno, talvez o cachorro não pegasse. O que é que ele foi? Ele pegou uma coisa que era a verdade, que o cachorro gostava, que é carne, e envenenou ele por dentro. O cachorro come o veneno com a carne, estoura dentro do cachorro e mata ele de dentro para fora. Chamado bola. Satanás faz da mesma forma. Ele pega um versículo fora de contexto, e injeta o engano dentro e as pessoas comem. Tudo é palavra de Deus. A palavra de Deus só é de Deus quando ela é revelada pelo Espírito. Se o Espírito não revela, é letra. E a letra e o Espírito vivifica. O que tem de gente com letra morto, não conhecemos muito? Conhece a Bíblia de cabo a rabo, versículo após versículo, e é só letra. E aquele próprio ensino está matando ele. Não deixa ele adorar, não deixa se congregar, não deixa ele louvar, não deixa praticar a própria verdade que ele conhece. É bola. Está matando as pessoas de dentro para fora. Elas se espumam de raiva, não querem obedecer a liderança, não querem congregar, não querem fazer nada, porque comeram veneno. Ele disse, nenhuma mentira procede da verdade. Efésios 4:25, é a nova vida em Cristo. Efésios 4:25, vou terminar aqui, grupo de louvor pode vir se quiser. Efésios 4:25, por isso, deixando a mentira. Vamos lá? Deixando a mentira. Diga para o seu vizinho, deixando a mentira. Diga para ele, como é que eu deixo? Pergunta para ele, como é que eu deixo? Vamos lá, ler juntos? Fale cada um a verdade. Fale a verdade. Fale a verdade cada um com o seu próximo. Por quê? Somos membros uns dos outros. Saia hoje mesmo dessa mentira. Quebre todo laço mentiroso. Abomine a mentira na sua vida. Abomine. Senta com Deus hoje e faz um raio-x. Faça um check-up divino. A Bíblia diz, examinai a vós mesmos se estáis na fé. Examine a você mesmo. Aonde tem uma mentira? O que você está encobrindo? Porque Deus e o diabo estão sabendo. Só quem não sabe é os outros. E quem define tua vida ou é Deus ou é o diabo.
Ele disse, você deve temer aquele que pode jogar a sua vida no inferno. Você tem que temer a Deus. Só Ele você tem que temer, mais ninguém. Estão comigo? Então, por quê? Diga, por quê eu devo abominar a mentira? Por que eu devo quebrar todo laço mentiroso? Eu vou te mostrar um versículo agora. Por que devemos fazer isso? Salmos, capítulo 7, versículos 14 e 16. E eu quero ler na tela com vocês. Salmos, capítulo 7, versículo 14 e 16. Eis que o ímpio está com dores de iniquidades. Concebeu a malícia e o quê? Vê o processo? Igual Paulo, dores de parto, igual a mulher com dores de parto, e ele está falando sobre dores de iniquidade. E aí ele começa a conceber uma coisa chamada malícia. E o resultado é que vai dar luz à mentira. Por isso que é aí o processo onde o diabo gera filhos para ele. Verso 15. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Ei, acorde pelo amor de Deus. Você está pensando que está fazendo aquilo para os outros? É para você o buraco. E não só aprofunda, olha lá que coisa terrível. Aprofunda a cova e cai nesse mesmo poço. Verso seguinte, olha o que é que vai dizer. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Que coisa, né? Aí então pensamos, por que Deus permitiu isso? Porque Deus deixou isso acontecer. Está aí o processo. Deu a dores à iniquidade, deixou a malícia, a cobiça operar. A mentira nasceu. A mentira veio à luz. E o que é que a mentira faz? Ela cava uma cova e vai aprofundando, aprofundando, até que aí surge aquela frase. Estou no fundo do poço. Como é que você está no fundo do poço se a Bíblia diz que você está sentado nos lugares celestiais? Se você é cabeça e não cauda. Oh, glória. Como eu queria que vocês corressem, gente. Essa é uma pregação para correr. Essa é a verdadeira pregação para sapatear. Nós queremos, quando pregamos sobre bênção e tal, isso é a preparação para você ser abençoado. Essa pregação é tão importante quanto se eu estivesse pregando sobre prosperar, sobre avançar, sobre vai dar certo. Nada em Deus dá certo com fundamento errado. Amém? Eu quero que Deus entre na minha vida, seja meu parceiro, meu sócio, me ajude em tudo. Primeira coisa que Deus faz, vamos analisar aqui onde é que está a verdade em você. O quanto da minha verdade está dentro de você. Ô Senhor, 1%. Então, é hora de ler Bíblia, é hora de orar, é hora de estudar, é hora de se encher. Mas eu quero fazer isso, eu tenho um chamado para aquilo. Primeiro, se encha da verdade. Para que quando você sair para agir, quem saia é a verdade de você. Amém? Eu achei triste esse versículo. E o pior deles, é que ele aprofunda a própria cova para cair nela. Quem em sã consciência vai fazer isso? Imagina eu te dando uma pá e uma picareta e dizendo para você, meu irmão, cava um buraco ali para você mesmo. O que é que você ia fazer? Está repreendido, pastor, em nome de Jesus, sai para lá. Mas quem anda na mentira está fazendo isso para ele mesmo. Aleluia. Aí depois não entende. Porque nada acontece. Eu confesso, eu reivindico, eu tomo posse. E Deus diz, e está mentindo.
Glória a Deus que você veio para esse culto. É você quem Deus quer prosperar. É você. Porque a Bíblia diz que quando o justo ora, Deus ouve. E inclina-se. Deus não se inclina para nada, gente. Não há nenhum problema que faça Deus se curvar diante dele. Mas quando o justo ora, Deus se inclina para ouvir a oração do justo. E justo, quem é justo? O que anda na justiça. Aleluia. Feche os seus olhos. Vou pedir para o louvor cantar essa música. E eu quero que você analise você, ninguém mais, só você. Faça um autoexame de você mesmo. Aonde tiver uma mentira, que o Espírito Santo ilumine você. Para você que está assistindo pela internet. Aonde houver uma mentira na sua vida, caia por terra no nome de Jesus. Eu declaro essa cadeia de mentira quebrada. Mentiras de que você é um fracassado. Mentiras de que doença, você só tem doença na sua vida. É uma mentira do diabo. Eu quebro a mentira do diabo que diz que nunca você ia conseguir, nunca ia prosperar. Eu declaro essas mentiras